por falar em dividendos, como eu falei para vocês, hoje o noticiário está recheado sobre esse tema, porque a gente viu a divulgação ontem do resultado trimestral da Taesa, que é uma companhia que o mercado está olhando com uma lupa ali, né? Afinal de contas, ela reportou até um lucro líquido regulatório e outras linhas do balanço que agradaram um pouco. As ações, inclusive, subiram no pregão de hoje. Só que apesar de tudo isso, a gente viu um mercado, né, principalmente o sell side, um pouco cético com relação ao futuro dos dividendos da companhia. Resumindo de uma maneira bem sintética aqui o resultado, a Taesa reportou 301 milhões de reais de lucro líquido regulatório no quarto tri de 2023, um número que ficou abaixo do consenso do Bloomberg, e uma receita líquida que subiu 9% para 2,4 bilhões, enquanto o EBITDA também cresceu num patamar muito parecido, ali avançou 8,5% e fechou em 2 bilhões no período. Esses números, junto com as outras linhas do balanço, fizeram as ações da Taesa, né, as units aí da Taesa, subirem 2,2% no pregão de hoje. Apesar disso, existe um certo ceticismo com relação aos dividendos, como eu falei para vocês. A dinâmica de despesas e de custos da companhia, ela até animou um pouco o mercado, mas as ações subiram, como eu falei para vocês, por conta disso, mas além de tudo isso, a gente tem os dividendos. A gente sabe que Taesa, ela foi muito nos últimos anos buscada por vários investidores por conta da distribuição de proventos, né? E o que preocupa os analistas hoje é a maneira como qual a companhia vai crescer a sua receita nos próximos anos. Além disso, a gente tem o fato de que a Taesa é a companhia mais alavancada dentre os seus pares, ou seja, é a companhia que tem a maior alavancagem se a gente comparar com outras companhias do setor elétrico que são transmissoras. Atualmente, a alavancagem da Taesa é de 3,7 vezes a dívida líquida por EBITDA, né? Ou seja, a dívida líquida da companhia é 3,7 vezes o valor do seu EBITDA. E além disso, a Taesa é a que possui o menor número de projetos em construção com menor prazo de concessão médio e além disso tem 60% da sua receita atrelada ao IGPM. Esses números aqui assustam bastante os analistas, fazem com que eles fiquem bem cautelosos. O próprio Itaú BBA emitiu um relatório falando que esperam que a alavancagem da companhia siga bem alta nos próximos anos, suba inclusive para cerca de 4 vezes o seu EBITDA, né, 4 vezes dívida líquida por EBITDA, dada essa grande quantidade de capex. Basicamente o cenário aqui é o fato de a companhia ter que gastar bastante caixa para gerar receita, investir nos seus projetos, né, colocar o seu dinheiro em outro lugar que não seja no bolso dos acionistas. E esse cenário, ele obviamente diminuiria os dividendos da companhia e aumentaria a alavancagem. Isso porque, como eu falei para vocês, tem essa questão dos projetos, né? A gente sabe que essas companhias do setor elétrico, elas dependem muito dos projetos e também do prazo, né? Geralmente, o pessoal que analisa elétricas tende a ter gosta, né, de ter uma previsibilidade maior de receita, né, que todos os projetos da companhia sinalizem um futuro muito sólido, muito claro. E ao que parece, não é isso que a gente está vendo no caso da Taesa. Inclusive o próprio BBA, que foi quem eu citei aqui nesse relatório, recomenda venda das ações da Taesa. E eu ressalto aqui que é relativamente difícil que o analista do seu site recomende venda para algum papel. Geralmente, quando eles estão com um pouco mais de cautela, eles mantêm a recomendação neutra. Hoje, o BBA, como eu falei para vocês, recomenda venda dos papéis TAE11, né, das units da Taesa, eles que têm um preço-alvo de R$ 35,95. A cotação da Taesa hoje, segundo o fechamento de hoje, é de R$ 35,40. E como eu falei bastante de dividendos aqui também, vale lembrar que segundo os dados atualizados do Status Invest, o dividend yield da Taesa hoje é de 6,3%. Isso porque a companhia pagou R$ 2,24 por ação nos últimos 12 meses. Esses são os últimos dados aí, então, sobre a Taesa, as últimas atualizações. Como eu falei para vocês, ela reportou o seu balanço trimestral na noite de ontem, inclusive divulgou o balanço depois das 10 da noite, salvo engano, por isso que a gente não trouxe aqui na live das 19 horas, mas hoje a gente trouxe aqui as principais novidades, né, as últimas atualizações.